Paz do Senhor, igreja. Eu vou ser breve aqui, vou contar um testemunho, assim, em nome dos varões aqui, da célula de varões, que é de segunda-feira, né, para aqueles que não conhecem ainda. Nós estamos fazendo sempre uma campanha em alguma casa, né? E nessa segunda-feira não foi diferente. Nós fomos ali para fazer uma campanha e quando chegamos lá, fizemos o culto de acordo com o que Deus manda, né, para nossas vidas. Nós estávamos fazendo o culto ali, foi cantado os louvores, né, na hora da ministração ali. Foi muito tremendo, porque nós estávamos ali e Deus estava me usando a vida ali para falar que Deus estava perto da gente ali. E realmente Ele estava, né? E esse testemunho é de livramento, porque nós estávamos fazendo o culto ali, né, como de costume, e de repente, né, tinha cantado o louvor, nós estávamos na ministração, uma mulher apareceu na janela e falou assim, ó, desculpa interromper o culto de vocês aí, mas a casa aqui está caindo. E nisso aí, ela falou, os policiais já estavam aí, os bombeiros aí, estão mandando vocês sair da casa. E nisso aí nós estamos saindo, nós, graças a Deus, somos obedientes, somos homens obedientes, amém? Porque Deus mandou uma mulher ali para avisar que a casa estava caindo ali. E nessa hora que nós estamos saindo da casa, como que era uma viela, né? Nós chegamos e o policial falou para a gente sair o mais rápido possível dali, né? Porque aquela casa estava caindo mesmo. E no momento assim que Deus segurou aquela casa ali até nós saíssemos todo mundo dali. E de imediato já tinha uma casa também para que nós possamos ali terminar o culto que tinha começado naquele momento ali, né? E assim que nós chegamos naquele ponto, né, que estava hospedado já falando da palavra, nós recebemos a notícia que a casa tinha desabado lá. E então, assim, Deus usou a vida dos varões ali, né, cada um aqui, né, que foi ali, salvou 2 vidas. E ao terminar do culto, 2 vidas ali se entregaram a Jesus, reconciliaram com Jesus. Né, você vê o propósito de Deus na vida de cada um de nós, né? Deus sempre tem algo a mais para nós. Né, e eu creio, sabe, que Deus ali usou a vida desses varões, cada um de nós ali, para salvar aquelas vidas que estavam ali. E nós ficamos sabendo que eles eram acostumados a dormir 8 horas da noite. Né? Então, provavelmente, eles iam estar dormindo ali. Mas, assim, Deus sabe o que faz. Né? O propósito dele foi cumprido naquele lugar ali, porque, graças a Deus, nós estamos aqui para contar esse testemunho. Né? E o que Deus pode fazer. Né? E a gente tem que se entregar a isso, ser obediente ao Senhor e fazer o que Deus tem que fazer. E ali nós sentimos que Deus ali salvou vidas ali, fora a nossa, né? Que Deus usou a nossa vida ali também. Mas graças a Deus deu tudo certo, sabe? 2 vidas ali se reconciliou com Jesus Cristo, né? Para a honra e glória do nome dele, amém? Uma salva de palmas para Jesus, que ele merece. Glória a Deus. E nós tínhamos combinado também de ouvir mais um testemunho. E esse testemunho é da Jusilene. Cadê a Jusilene? Vem aqui, Ju, em nome de Jesus. Como é que nós vamos receber? Também te amo. A paz do Senhor, igreja. Demorou, né, pastor Miguel, mas nunca é tarde. Ontem nós estávamos aqui na reunião de obreiros, né, uma reunião abençoada, mas, voltando um pouquinho no tempo, há um tempo atrás, eu estava conversando com o pastor Miguel sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida, e ele até puxou a minha orelha dizendo, mas as coisas acontecem, você não testemunha, não fala para os irmãos, não diz nada, só segue a vida, né? E eu falei, não, pastor, no momento certo eu vou testemunhar. E passou, acho que uns 5 anos e as coisas continuaram acontecendo. Porque, assim, Deus é bom e nós somos atropelados pelas bênçãos. Só que a gente vai vivendo, assim, de milagre em milagre, e às vezes pode acontecer de você se acostumar com isso e achar que o testemunho não é tão importante.
E ontem eu entendi que tem, sim, essa necessidade. Eu não posso guardar simplesmente para mim o que Deus tem feito na minha vida. E não é pouca coisa. Um pouquinho antes da pandemia, eu estava tinha iniciado a faculdade, mas voltando um pouquinho atrás, eu sempre tive um sonho desde criança de fazer 2 faculdades. Quando eu tinha uns 12 anos, eu falei, Deus, eu quero fazer publicidade e eu quero fazer arquitetura. Coisas bem parecidas, né? Eu me formei em publicidade, para a honra e glória do Senhor. Eu fiz a faculdade com 100% de bolsa pelo ProUni. E acredito que eu tenha sido uma das primeiras netas na minha família, assim, por parte de mãe, a conseguir um diploma universitário, o que abriu portas e várias outras pessoas da família puderam entender que Deus é bom e não importa de onde você saiu, se você tem um sonho, Ele vai continuar fazendo, desde que você tenha fé e acredite. E 10 anos depois, Deus me lembrou sobre o sonho da arquitetura. 10 anos depois que eu me formei, eu já estava numa empresa e eu pensei, será que eu continuo? Será que eu vou seguir com esse sonho? Para mim, parecia um pouco impossível, ainda mais a arquitetura por ser uma faculdade cara. Irmãos, hoje eu sou formada nas 2 faculdades. Eu fiz de lá para cá pós-graduação. Estudei bastante, mas eu sei que não é simplesmente pela minha inteligência. Simplesmente foi um sonho que Deus me deu e Ele me deu condições para me formar e estar onde eu estou hoje. E eu estava fazendo a faculdade de arquitetura justamente no ano que começou a pandemia. Eu já estava quase no finalzinho. E eu pensando, gente, é tão difícil de conseguir estágio. Imagina na pandemia. E Deus abriu uma porta de estágio para mim. Abriu uma porta de estágio em arquitetura a 10 minutos da minha casa. A 10 minutos da minha casa. E outra coisa, irmãos, para você começar, mesmo que seja estágio na arquitetura, você precisa ter um conhecimento prévio durante os anos que você faz a faculdade, de fazer um projeto técnico, alguma coisa. Tudo bem que é para estagiar, mas você já tem que chegar lá com algum conhecimento, é necessário. Porém, nos primeiros anos da faculdade, eu me acostumei a fazer desenhos somente na mão. Eu não usava os programas que precisava, as minhas colegas me ajudavam. Mas eu falei assim, se for da vontade de Deus, ainda mais na pandemia, Ele vai abrir essa porta, porque Ele abriu... Ele me deu essa oportunidade de cursar essa faculdade, eu não vou fazer algo incompleto. Eu fui fazer a entrevista do estágio, cheguei lá, fiquei muitas horas, aconteceu muitas coisas com as pessoas lá, mas chegou no final do dia, a dona lá do escritório falou assim, olha, realmente aqui nos conhecimentos sobre o projeto técnico aqui, no computador e tudo mais, você não tem muito, né? Digamos que de 100% deve ter uns 2% de conhecimento. Mas vamos pensar e tudo mais. Eu fui em paz para casa, porque eu dei o meu melhor naquele momento. Passou um mês, eu recebi uma ligação dela me perguntando quando que eu poderia começar o estágio. Eu entrei naquele escritório e ela falou assim, realmente... Foi o que você falou, você não tem esse conhecimento, mas eu vou dar uma oportunidade para você aprender. Irmãos, eu saí daquele estágio ensinando quem estava lá, que chegou antes de mim. E as pessoas até me perguntavam, tá, mas você está aqui há pouco tempo e tudo mais. Eu falei assim, ó, Deus tem me dado estratégias. Naquele estágio, 2 amigas foram para o acampamento de jovens. Naquele estágio, uma amiga começou a estagiar lá antes, porque eu falei assim, Deus vai abrir essa porta, porque em algum momento vai ser a porta que eu também vou entrar para estagiar. Foi uma pessoa que ela tinha rancor do pai dela, e quando eu saí de lá, ela tinha perdoado o pai dela. Então, eu sei que foi uma porta que Deus abriu não somente para eu fazer algo do trabalho ou da arquitetura, mas para o nome dele ser glorificado naquele lugar também.
E quando eu estava lá, já passou algum tempo, eu me formei, e eu falei assim, eu não posso ficar aqui simplesmente com um salário de estagiária, e lá eles não contratavam. Mas eu estava muito preocupada com as minhas responsabilidades, o que eu tinha que fazer. E eu falei assim, Deus, se for para sair daqui, que seja para um escritório, que eles me deem a oportunidade de deixar tudo organizado aqui antes de eu sair. E eu ainda fui mais ousada. Eu quero fazer a entrevista online, e de preferência fora do horário comercial. Bem difícil, né, irmãos? Tinha um escritório que eu olhava assim no Instagram e eu gostava muito. E eu falei assim, nossa, parece impossível, mas para Deus nada é impossível. E apareceu uma oportunidade de coordenadora de arquitetura. Irmãos, eu estava terminando a faculdade, fazendo estágio. Óbvio que eu não tinha experiência com relação a isso. E quem tem o mínimo de conhecimento e sabe, uma vaga de coordenação necessita assim, de muita experiência. Novamente, a questão da experiência. Eu fui, mandei meu currículo lá de estagiária, informando que eu estava finalizando a faculdade e tudo mais. E fui chamada para fazer entrevista. Irmãos, 8 horas da noite, online, em casa. Deus preparou tudo direitinho. Fui fazer a entrevista, descobri que eu era a primeira candidata que estavam entrevistando. Passou uma semana, eles entraram em contato comigo, perguntando que dia eu podia começar. Novamente, os detalhes de Deus. Ele escuta o que a gente fala em oração. A gente precisa ser bem específico com as coisas que a gente quer e entender que, se forem alinhadas com a vontade de Deus para a nossa vida, elas vão acontecer no tempo certo. E nisso, eu falei assim, tá, mas eu não posso sair agora. Olha a frase que eu escuto. De quanto tempo você precisa? Eu pedi 2 meses e eles me deram 2 meses. Eu saí de lá e organizei tudo o que eu precisava. Essa empresa é a empresa que eu estou trabalhando hoje, eu sou coordenadora. Com o tempo, eu fui pegando experiência e tudo mais, e lá eles também não registravam. E eu fui a primeira funcionária registrada. Deus é bom demais. Deus, Ele nos ama de uma maneira incrível, e realmente a gente não pode guardar o que Ele tem feito por nós, e as bênçãos nos alcançam, e elas são diárias. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu falei, passou alguns meses, e eu ainda fui um pouquinho mais ousada nas minhas orações. Falei, Deus, eu acabei me acostumando a trabalhar home office, né? A gente tem uma comodidade, é diferente, ainda mais quem só precisa do computador. Eu falei, Deus, se eu tivesse a oportunidade, né, que o Senhor faça alguma coisa, se for da sua vontade para a minha vida. Passou um mês, os meus patrões me chamaram para conversar e falaram, talvez a gente compre uma casa em determinado lugar, então existe a possibilidade do escritório passar a ser home office, o escritório inteiro. Ela não sabia da minha oração, mas eu falei assim, a casa já é sua, em nome do Senhor Jesus, com certeza. Alguns dias depois, ela reuniu a equipe, eles adquiriram uma casa em Porto Alegre, e hoje a equipe inteira é totalmente home office, porque o escritório é em Porto Alegre. Então, Deus novamente moveu a meu favor. E depois de 2 anos trabalhando lá, eu tinha conversado com a patroa sobre confraternização e fiquei pensando, né? Como fazer confraternização quando cada um do escritório está num lugar diferente? Nós temos estagiários em Fortaleza, São Paulo, é distribuído pelo Brasil. Aí ela falou assim, a gente pode ver, né, vamos ver alguns dias e tudo mais. Eu falei assim, para fazer a confraternização e ir para lá vai ser caro. Novamente, o amor de Deus e o cuidado sobre a minha vida. Eu recebi uma mensagem da patroa dizendo, dia tal vai ser a confraternização aqui em Porto Alegre com a equipe inteira.
A única coisa que vocês precisam é arrumar as malas e vir. Igreja, literalmente arrumar as malas e ir. Sabe por quê? As passagens, nós passamos uma semana lá, o local onde nós ficamos, eu não tirei R$1 do meu bolso. A equipe inteira não tirou R$1 do bolso. Deus nos abençoou de uma tal maneira que eu creio que também o fato de eu estar nesse escritório tem abençoado a vida de muitas pessoas, porque Deus tem usado a minha vida naquele lugar. E isso com relação à faculdade, trabalho. Só que nesse meio tempo também, nós sabemos que a Covid ela vai e volta, né? Agora, com relação à minha saúde. Não sei se os irmãos sabem, mas eu não... durante esse período de Covid, eu tive Covid, segundo os médicos, algumas vezes. Porém, aquele exame do Cotonete em mim não detecta. Tem que ser pelo exame de sangue. E, por conta disso, eu perdi o olfato. Mas eu creio no Deus que cura, um Deus que cuida. E, durante esse processo, eu fui fazer alguns exames, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Fiz os exames de sangue, o médico começou a falar sobre Covid. Quando eu entrei na sala, passei os exames para ele, ele olhou assim para mim, para a minha cara. Você está bem? Eu falei, não, estou bem, é só a questão do olfato, que eu não tenho sentido. E ele com uma cara assim, bem assustado. Eu falei, olha, aí ele falou para mim, os níveis aqui no seu exame, eles estão altíssimos. Praticamente você está em... Ele tinha falado lá, uma fase do Covid. Eu estava com Covid novamente. E você está passando por uma inflamação tão alta que criou um cisto na sua face. Irmãos, eu saí de lá chorando. Mas não foi de tristeza. Eu saí de lá chorando, porque Deus estava cuidando de mim, batalhando por mim, sem eu saber que estava, por uma inflamação, para algo que estava atacando o meu corpo de uma maneira tão forte, que eu estava aqui, na igreja, servindo, eu estava passeando, eu estava e eu estou de pé, porque eu não senti nada com relação ao Covid, eu poderia estar de cama. Meu corpo estava enfrentando uma inflamação muito alta. Ou seja, Deus estava cuidando em todo o tempo. Ele me manteve de pé para eu continuar servindo. E são muitas coisas, inúmeras coisas. Se eu continuar aqui, a lista é muito grande. Mas o que eu entendi, e ontem na reunião, que Deus tem me amado muito, me abençoado muito. Ele tem cuidado de mim durante todos esses anos. Eu acredito que Ele tem feito isso com toda a igreja, com todos os filhos. Então, nós não podemos reter o que Ele tem feito por nós, não podemos nos calar. O testemunho, ele fala por si só. Eu andando aqui na igreja, eu servindo e etc. Mas é necessário, em palavras, colocar para fora o que Deus tem feito. Se a gente acredita num Deus que Ele é vivo, abra a boca para glorificar e falar o que Ele tem feito sobre a sua vida. Porque, com certeza, hoje aqui todo mundo já provou de um milagre. Os milagres, eles continuam. O Deus de antigamente, o Deus de muitos anos atrás, Ele continua sendo o mesmo hoje. Para Ele, nada é impossível. Nadinha. Eu não sei pelo que vocês têm passado. Aqueles que querem fazer uma faculdade, posso dizer, não é impossível. Aqueles que querem um trabalho abençoado, muitas vezes falam que, de repente, eu não tenho capacidade. Deus capacita, Ele abre a porta e você, estando lá, Ele vai usar a sua vida, porque é para glorificar o nome dEle. Não é por nós, é por Ele e para Ele. A saúde, se tem alguém aqui querendo ou passando por alguma dificuldade na questão de saúde, Deus está movendo quando a gente mesmo não tá vendo. Mas Ele age no sobrenatural. Ele está guerreando por nós em todo o tempo, assim do jeito que Ele guerreou por mim, quando eu estava passando por uma inflamação que eu nem sabia que o meu corpo estava sofrendo. Então, os milagres, eles continuam.
mas nós precisamos permanecer com fé e abrir a boca realmente para dizer o que Ele tem feito. Ele sabe o que Ele faz, nós sabemos o que Ele tem feito, mas ainda existem pessoas que precisam escutar quem Ele é nas nossas vidas. E Ele continua sendo o mesmo de antes, amém? E Ele vai continuar fazendo muitos milagres. E eu creio que hoje, a partir de hoje, daqui para frente, nós vamos escutar outros testemunhos de quão grandioso é o Senhor. Amém? E é isso que eu tenho para compartilhar com a igreja hoje. Obrigada. Glória a Deus. Muito bom, irmãos. Quem imaginou uma menininha que nasceu lá no interior de Pernambuco, numa casa de barro, com as madeirinhas, aqueles buracos na parede, veio para São Paulo e conquistou, porque Deus é o que levanta, amém, amados? Se você confia, persevera, permanece, Deus sempre vai fazer. Deus faz com os que perseveram até o fim. Então, pega de exemplo, e como ela falou ontem, nós tivemos a reunião com os obreiros e tem faltado muito testemunho na igreja. Nós estamos deixando de glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, é necessário você glorificar o Senhor através do testemunho da sua vida. Se Deus restaurou, Deus restituiu, Deus levantou, Deus abriu a porta, tudo mais, você deve testemunhar para a honra e glória do Senhor Jesus. E para fechar aqui, tudo que Deus já fez, nós vamos receber aqui o pastor Sandro, que vai fechar aqui. Como é que nós vamos recebê-lo? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele com seu microfoninho de artista. Aí. Aprendi com o pastor Miguel. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amados, quantos aqui já foram abençoados aqui nesse lugar? Testemunhos aí maravilhosos. A Ju é uma bênção, Ju, na nossa vida. Aproxima mais, né? Mais? Aê. A Ju é uma serva, né? Uma bênção. Sem palavras, Ju, que eu sei que o Senhor vai continuar usando a sua vida grandemente e te abençoando. Amém? Amados, e não vou me demorar, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 21, no versículo 5. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai amado, queremos agradecer a Ti. Obrigado por tudo que nós já provamos aqui nesse lugar. Obrigado, meu Pai, o testemunho, meu Pai, de livramento, aonde Tu, meu Pai, operou, livrou, meu Pai, os Teus servos, meu Pai, da morte. Obrigado, meu Pai, pelo testemunho maravilhoso, meu Pai, da nossa, meu Pai, irmã, Senhor. Deus, que possamos a cada dia mais aprendermos mais, meu Pai, de Ti. Revela-nos mais uma vez a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Usa a minha vida, que diminua eu, meu Pai, para que Tu cresças. Arranca do meu coração todo orgulho, meu Pai, toda a soberba, que toda honra, a glória seja dada para Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquele que está assentado no trono disse: vejam, eu farei nova todas as... E acrescentou: escreva isto,
porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? Mais uma vez, aquele que estava assentado no trono disse: vejam, eu farei. Quem fará? Nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amados, como que é maravilhoso vivermos o novo de Deus. Eu quero dizer para você, queridos, assim como na vida da Juscelene, saiu lá do lugar simples, com toda a dificuldade, sem conhecer a Deus, mas um dia, através da experiência com Deus, Deus ele mudou totalmente a vida da nossa irmã, né, Ju? E hoje você pode dizer que a cada dia você vive o novo de Deus. Amados, mas eu quero dizer para você, Deus, aqui na palavra, Ele está dizendo, né, sobre um novo tempo, aonde o Senhor Deus vai fazer nova todas as coisas. Amém? Porém, nós somos desafiados a vivermos constantemente, ainda nessa terra, o novo de Deus. Nós somos, queridos, desafiados a vivermos em, novidade de vida. Você crê nisso, queridos? Que Deus, Ele tem algo novo na sua vida? Amém? As pessoas, né, buscam a tecnologia, a cada dia, né, buscam algo novo. Ou um aparelho celular, ou um carro novo, uma casa nova, ou ter novas experiências, né? Quando você está vivendo o novo de Deus, aquilo ali, queridos, vai te dar novas expectativas. Quando você vive, queridos, coisas novas, vai te tirar da mesmice. Quantas vezes, então, nós estamos desanimados, porque vivemos presos em rotinas. E o pior erro de todos é que nós queremos ali buscar o novo fora da vontade de Deus. Eu quero dizer para você, o novo de Deus, ele começa de dentro para fora. Eu quero dizer para você, eu profetizo, Deus vai fazer nova todas as coisas na sua vida, e Ele vai começar de dentro para fora, porque o Senhor disse, olha, escreve, mas escreve esta palavra, porque ela é digna de toda a confiança. Eis que Deus quer fazer novo em sua vida. Amém? O tema dessa ministração, queridos, é vivendo o novo de Deus. Eu não vou me demorar, mas, queridos, o que nos impede de vivermos o novo de Deus? Abra comigo, Gênesis 15, no versículo 5. O que nos impede de vivermos o novo de Deus? Gênesis 15, versículo 5. Diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe:
olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão ainda, Deus ele chegou em Abraão e ele deu uma palavra para ele. Ele disse: olha, farei de ti pai de multidões, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que com um detalhe: Sara, a mulher de Abraão, era o quê? Estéril. Ele disse: mas como assim eu serei pai de multidões? A minha esposa, ela não pode conceder filhos. Olha, o meu descendente será o meu herdeiro, será o meu servo. Abraão, ele estava numa tenda, queridos. Estava ali, talvez duvidando, talvez ali ainda murmurando. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele tira ele da tenda e ele diz: olha para o céu, olhe para, conte as estrelas, se é que pode, pois assim será a sua descendência. A primeira coisa, queridos, que nós temos que, vencer para vivermos o novo de Deus, é sairmos do comodismo. Qual que é a tenda, queridos, que muitas vezes, então nós estamos vivendo ali, limitados. Quais é, querido, a tenda que te limita, que vai fazer com que você possa ter uma visão natural das coisas. Abraão, ele estava vivendo desta maneira, uma visão limitada, olhando somente para si, vivendo no comodismo, vivendo uma vida, querido, sem perspectiva. E às vezes Deus ele está falando: olha, sai do comodismo. A Ju falou uma coisa interessante. Ela falou: desde cedo eu tive o sonho de fazer 2 faculdades. Aí ela ficou lá, orando, jejuando, e Deus falou: toma, minha filha, as 2, você está formada, um emprego abençoado, um salário maravilhoso, com benefícios. Foi assim, Ju? Não. Ela estudou, ela saiu da tenda, ela saiu do comodismo. Só vive o novo de Deus quem sai da bolha do comodismo, querido. E às vezes, então nós estamos dentro do evangelho, vivendo uma vida limitada, porque nós estamos vivendo dentro de uma bolha, uma tenda. Deus está falando: sai para fora, conte as estrelas, olhe para o sobrenatural de Deus, foque na promessa de Deus, se mova, querido, saia do comodismo. Romanos 12:2 vai falar assim: e não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformar-vos pela vossa renovação do vosso entendimento, e experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu estou falando em todas as áreas. Às vezes, então nós estamos ali, vivendo dentro de uma bolha. Vamos iniciar agora o projeto Vida, dia 20 de maio.
Queridos, mas sabe o que é interessante? Todo esse tempo, anos, Deus falando comigo, faça alguma coisa, move alguma coisa, e às vezes você olha para o lugar que você mora, e aí você vê as pessoas em adega, em uma biqueira, só que ali você está vivendo dentro da sua tenda. Estou provando de Deus, a minha família está abençoada, tudo está suprido, eu tenho uma igreja, vou para a igreja, eu adoro a Deus, estou dentro da minha tenda, dentro da minha bolha. Deus está falando, não é isso que eu quero para você. Sai da sua tenda, conta as estrelas, porque eu quero te levar muito mais além. Deus não nos chamou para vivermos uma vida de comodismo. Só vive o novo de Deus, só prova o novo de Deus, aquele que sai do comodismo, aquele que sai da tenda, queridos. O pastor falou, por que nós não ouvimos mais tantos testemunhos, cura, de libertação? Às vezes, queridos, porque nós estamos simplesmente vivendo dentro do comodismo, numa tenda de comodismo. A palavra do Senhor para mim, queridos, e para ti, para vivermos o novo de Deus é: ide, pregai, curai os enfermos, expulsai os demônios. Queridos, Deus, Ele tem o novo para nossas vidas, amém? A segunda coisa, para nós, queridos, vencermos e vivermos o novo de Deus, em Números 13, 27, 28, Números 13, deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu enviastes, onde flui leite e aqui estão alguns frutos dela. Próximo, por favor. Contudo, o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Está falando do povo de Deus, quando Deus deu uma promessa para eles. Deus, Ele disse assim: olha, eu tenho uma terra para vocês, uma terra que mana leite e mel. Eu tenho coisas novas para vocês, eu tenho algo novo para vocês. A Bíblia diz que foram lá 12 espias. Quantos? 10 eles trouxeram um relatório negativo. Até viram uma terra boa, até começaram bem, falaram: olha, a terra é excelente, lá tem coisas novas que nós nunca vimos, olha aqui os frutos que tem nela. Só que a Bíblia vai dizer que eles disseram assim: olha, só que lá na terra que mana leite e mel, tem um povo forte, uma cidade fortificada. Também vimos ali os filhos dos anaquins, ou seja, gigantes. Só vive o novo de Deus, aquele que supera o medo. Qual gigante que tem te impedido de viver o novo de Deus? Vou falar por mim. O pastor Miguel, há 24 anos atrás, Deus usou a vida dele para acreditar em mim.
para que eu pudesse enxergar que Deus queria usar a minha vida. Eu lembro que eu vinha limpar a igreja e ardia um desejo no meu coração de pregar a palavra. Deus falava no meu coração: um dia você vai ministrar a minha palavra. Mas só que ao mesmo tempo que eu olhava, era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Eu falei: Deus, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Eu quero viver o novo de Ti, eu quero coisas novas. Mas ao mesmo tempo, a minha alma olhava para os filhos de Anaquim, olhava para os gigantes. Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei ler, eu não consigo. A vergonha, o medo, a timidez, queridos, que me barravam constantemente. E às vezes é isso que você sente. O medo, a insegurança, a dúvida tem te impedido de você, sabe, viver o novo de Deus. Por que, queridos, o medo, a insegurança? Porque eu achava que era nas minhas forças. Eu achava que era pela minha inteligência, pela minha sabedoria. Um dia eu tive um sonho. Eu sonhava que eu estava com as mãos estendidas e um homem, ele começava a derramar um óleo nas minhas mãos. Só que era tanto óleo, queridos, que aquilo ali foi derramando, caindo, fluindo. E eu, a princípio, não entendi o sonho. Eu sabia que tinha algo a ver com unção. Mas quando eu abri a palavra em Zacarias, dizia assim: não por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Queridos, qual o gigante que tem te impedido de você viver o melhor de Deus na sua vida? Às vezes, queridos, Deus está falando: olha, eu tenho o melhor emprego para você, mas às vezes você não tem a coragem de mandar um currículo. Às vezes Deus ele está falando: olha, você vai se formar na faculdade. Aí você fala: mas eu não sou capaz, eu não posso. Qual gigante, meu querido, que tem te paralisado? Qual gigante que tem impedido de você viver o melhor de Deus? O gigante que eu enfrentei a primeira vez que eu ministrei aqui na igreja foi numa campanha justamente do Espírito Santo. Eu estava lá no fundo, comendo meu lanche tranquilamente, né? Aí o pastor Miguel, ele tinha me avisado um mês antes que eu ia ministrar, amém? Só que não. Um dia antes, ele chegou no final do culto, eu estava comendo lanche ali, ele falou assim, bateu no meu ombro: amanhã você prega. O lanche caiu na hora no chão. Aí eu falei: mas como assim eu se vira, amanhã você prega. Eu não sabia se eu amava ele ou se eu odiava ele naquele dia. Querido, deu dor de barriga, passando mal ali e tudo mais. Mas aí, o que me veio na minha mente? O sonho. Falou: é hoje que esse gigante vai cair por terra. Queridos, e eu quero dizer para você, um caiu, mas tem se levantado outros. Ainda que se levante,
gigantes contra a sua vida, tentando impedir de você viver o melhor de Deus, eu profetizo, o gigante pode vir com a espada, lança sobre a sua vida, mas você irá para cima do gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem Ele tem afrontado, meu querido. Então viva o melhor de Deus, amém? A terceira coisa que nós temos que superarmos para vivermos o melhor de Deus. Abra comigo 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Olha o que diz. Portanto, se alguém está é nova, as coisas antigas já, eis que se fizeram. Tem uma versão que ela vai dizer assim: eis que tudo se fez. Você está em Cristo? A Bíblia diz que eu e você somos o quê? Nova. Agora a pergunta é: você tem vivido esta promessa? As coisas velhas já passaram? Porque, queridos, a terceira coisa é não viver no passado. Por que, queridos, que tem cristão que ele se converte, ele para de beber, ele para de fumar, ele para de usar droga, mas é só isso. As outras áreas não funcionam. Não tem uma estabilidade financeira, não tem uma estabilidade emocional, familiar. A obra de Deus, ela é plena. A obra de Deus, ela é completa. É constante, é verdade. Tem situações que nós vamos ali viver diariamente. Não é de uma vez, mas ela é constante. Agora, tem pessoas, queridos, que não vivem o melhor de Deus. Por que que não vivem? Porque elas não querem se desfazer do velho. Ela não abre mão das coisas antigas. Ressentimentos, mágoas, vícios. Queridos, não é possível vivermos o novo de Deus sem desfazermos das coisas antigas. As coisas velhas já passaram. Diga comigo, as coisas velhas já passaram. Não servem para mim. Eu quero viver o novo de Deus. Então pare de buscar as coisas velhas. É que nem se uma pessoa, ela te dá uma camisa nova. Você acha linda, você acha maravilhosa, falou, ó, essa camisa é para você vestir no teu aniversário. Não, é muito linda, tal, gostei demais. Só que você gostou tanto que no dia do teu aniversário, você não usa ela. Você vem com uma velha. Porque seu coração ainda está apegado nas coisas. Só usa o novo de Deus quem desfaz das coisas velhas. Deus, olha como Deus é maravilhoso. A Bíblia vai dizer que os nossos pecados, Deus lançou aonde? No mar do... Ele fala assim, eu não pesco lá. Eu não vou trazer de volta. Por que que nós insistimos em resgatá-los? Por que que nós estamos desanimados, abatidos? Porque muitas vezes estamos ainda vivendo presos no passado. Se coloca de pé, queridos.
Amados, hoje, uma noite especial. Ouvimos aqui um testemunho maravilhoso. Uma genuína conversão. Por quê, queridos? Eu entendo que então você se converter não é só parar de beber, fumar, usar drogas. Não. Deus, Ele quer trabalhar em todas as áreas. A obra de Deus é plena em nossas vidas. É em todas as áreas. Ela é constante. Talvez você está aqui essa noite, está desanimado, está triste, porque falando, olha, com a Ju deu certo, com o fulano deu certo, porque comigo não acontece. Eu quero dizer para você, queridos, Deus tem coisas novas para você. Guarda essa palavra, queridos, guarda essa palavra. Você vai se lembrar desta palavra. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Ele disse, olha, escreve essas palavras. Escreve. Porque elas são dignas de confiança. Mas, para nós, queridos, vivermos o novo de Deus, temos que sair do comodismo, do conformismo. Se a sua vida está bom assim, glória a Deus. Eu creio que o Senhor, Ele quer fazer novo todos os dias na minha vida. Para vivermos o novo de Deus, temos que ter coragem, atitude. Só vive